Para se falar em cultura erudita, é preciso voltar um pouquinho no tempo, mais especificamente ao período entre os séculos XVIII e XIX, na formação dos Estados Nacionais modernos, grandes países que temos hoje em dia, como Inglaterra, França, Alemanha. No século XVIII, na Europa, que surgiu um entendimento a respeito do que é uma cultura erudita. A invenção dessa expressão aconteceu em conjunto com a ideia do que seria o seu oposto, a cultura popular, ou saberes do povo. Na Europa, a definição de cultura erudita é a produção artística feita das elites dominantes para as elites dominantes. E fora da Europa, era aquilo que é produzido pelos intelectuais europeus. A diferença da cultura erudita para a cultura popular é que na erudita você tem quase... É necessário um estudo, um aprofundamento, um conhecimento mais aprofundado, mais rebuscado. Já a cultura popular é ligada ao senso comum, ao conhecimento do povo, que todos sabem, é espontâneo, não precisa ser científico. A arte erudita era caracterizada pela sua formalidade e tem a sua legitimidade atribuída por instituições científicas, como universidades, escolas de artes e conservatórios. Sua apreciação, também marcada pela sua formalidade, se dá na maior parte das vezes em ambientes específicos, como museus, teatros e salas de concerto. Mudança da cultura erudita para a moderna. Na Europa, no século XVIII e XIX, a cultura erudita poderia ser caracterizada como aquela que faz referência aos clássicos da Grécia e Roma antigas. Curiosamente, as produções dos movimentos barroco e romantismo, hoje consideradas eruditas pelo ponto de vista de uma pessoa do nosso tempo, não entravam nessa definição de cultura erudita imperiosa no século XVIII e XIX. Podemos atribuir esses fenômenos com duas explicações. 1. O barroco e o romantismo não valorizavam a perfeição da forma. O barroco, em especial, é diretamente contrário à linearidade total, sendo um movimento estético que produziu elementos irregulares e às vezes até disformes. 2. A cultura erudita da época desconsiderava aquilo que era novo e moderno. Essa característica ainda perdura em certas definições de erudição contemporâneas. William Shakespeare é considerado um dos maiores nomes da literatura de língua inglesa do mundo, se não o maior. Esse poeta e dramaturgo ele nasceu em 1564 na Inglaterra e morreu em 1616. Ele, apesar de ter um trabalho muito reconhecido na área de poesia, tanto que ele é considerado poeta nacional inglês, ele é conhecido principalmente pelos seus trabalhos teatrais, como as tragédias Romeu e Julieta, Otelo, Hamlet, que figuram entre as suas obras mais famosas. Só que o catálogo teatral dele, assim por dizer, ele é muito extenso e muito conhecido no mundo todo. Shakespeare, inclusive, ele fundou o primeiro teatro da cidade de Londres. A obra teatral escrita por Shakespeare em 1603 se passa em Viena, onde o duque da cidade, Vicêncio, reconhece o grande problema existente na cidade sobre a corrupção e moral dos cidadãos. Ele também tem noção de que é grande culpado pela situação encontrada. Após 14 anos, decide passar o governo para Ângelo Scalo. Como primeiro ato de Ângelo, ele decide colocar em vigor uma lei que impunha pena de morte a práticas sexuais. A primeira vítima é Cláudio, noivo de Julieta, que apesar de não estarem casados ainda, eles esperam um filho. Quando Cláudio está a caminho de sua penitência, ele pede a um amigo que ele contacte uma freira e implora ao governante que o perdoe. Vicêncio, que deveria estar a caminho da Polônia, se disfarça de frágil para observar o comportamento de seus novos representantes. Essa freira, contactada pelo amigo de Cláudio, ela, ao encontro com Ângelo, para implorar que a vida de Cláudio seja poupada, o governante se encanta por ela e diz que a vida de Cláudio custaria o preço da honra dela. E, indignada com essa situação, ela relata para Cláudio esse acontecimento, enquanto Vicêncio escuta a conversa escondida. No início, Cláudio concorda que a ideia é absurda, só que com o tempo ele vai temendo pelo seu destino e pede para a noviça para que ela realmente se dê a honra dele. Só que o fraile, escutando a conversa, diz que tem um plano para que nem Cláudio esteja morto, nem a noviça perca sua honra. Ela diz que vai dormir com Ângelo, porém quem vai no lugar dela é Mariana, uma mulher que Ângelo ia se casar tempos atrás. Porém, quando ela dorme, ela vai disfarçada,
porém quando ela dorme com ele, ele descumpre a sua palavra e ordena a execução de Cláudio. Porém, persuadido pelo frade, ele volta atrás na sua decisão e deixa ele vivo. Então, Ângelo envia a cabeça de outro prisioneiro, porém o frade deixa a noviça acreditando que o Cláudio realmente morreu. E aí o frade persuade ela a buscar o Duque para buscar justiça. Só que o Duque não acredita na história e permite o governante permite ele processar a noviça, que acaba sendo presa por 2 semanas. Depois dessas 2 semanas, o Duque se disfarça de novo de frade e ele vai de testemunha pro julgamento da noviça disfarçada. Ele acaba sendo acusado de falso testemunho e aí ele se revela o Duque. Depois de tudo, o Ângelo é obrigado a se casar com Mariana e é dada a ele a sentença de morte. Porém, as jovens acabam implorando para ele ser perdoado. O Cláudio aparece e se casa com a Julieta e o Duque finalmente pede a mão da freira. Falando no teatro, o teatro é considerado uma manifestação da cultura erudita, porque no início do teatro, o teatro ele não era acessível para toda a população, justamente por ele ser ligado ao público nobre, à nobreza, à aristocracia. Então, hoje, apesar do teatro ele continuar sendo considerado uma manifestação da cultura erudita, o motivo dele ser considerado erudito não é que o acesso dele é restrito a uma classe mais abastada, como era no início do teatro, porque hoje qualquer pessoa pode ter acesso a elementos da cultura erudita através da internet, de várias plataformas disponíveis. Inclusive, dependendo da obra erudita, é tão fácil você ter acesso a ela quanto a uma obra da cultura de massa, como um filme famoso, uma série famosa. E é preciso entender que tanto a cultura erudita quanto a cultura popular, elas servem para criar uma identidade de sociedade, promover a igualdade entre os diferentes grupos humanos.